Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal, né? Então o vídeo de hoje é o que é Umbanda, certo? Às vezes tipo, o meu olho vai ficar um pouquinho torto porque é difícil ficar olhando para aquela bolinha da câmera ali, né? Daí eu fico olhando aqui, né? De modo geral, né? Então vai ficar um pouquinho assim e tal, até me acostumar com essa ideia. Vamos lá, o que é Umbanda? Então Umbanda é uma religião brasileira, né? Criada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas no dia 15 de novembro de 1908, na cidade de Niterói, né? No Rio de Janeiro, né? Então, nesse dia, né, pelos registros que tem a criação da Umbanda com o nome e tal, né, e que começou realmente de uma forma um pouco mais oficial ali essa parte da Umbanda. Mas a Umbanda, nesse sentido, ela já existia antes, né? O Zélio, assim como Allan Kardec para o Espiritismo, foi o codificador, aquele que deu uma ordem, digamos assim, se pode se dizer dessa maneira. Então, ele que, o caboclo, né, das Sete Cruzilhadas, nesse dia, ele criou, começou a estabelecer alguns padrões, mas para certos tipos de trabalho, né? E daí ele deu o nome de Umbanda, né? Ok. E uma vez criada a Umbanda, né, no dia 15 de novembro de 1908, né? E daí qual que foi o processo seguinte? Então, o processo seguinte, uma vez criado, então iniciou-se os trabalhos, né? Então, como acontece em todas as religiões, dizem que de um modo geral, Deus nunca vai falar diretamente com a pessoa, sempre vai enviar um mensageiro, né? Um anjo, né? Na maioria das religiões ali e tal, um profeta, alguém que vai estar ungido ali com uma característica, uma capacidade espiritual para poder instruir os outros. E na Umbanda também é desta forma. Então o caboclo, né, quando ele veio, ele era um mensageiro ali que trazia essa boa nova também, né? E então ele veio trazendo esse formato de trabalho, no qual os espíritos que tinham uma certa elevação, né, no mundo espiritual, se juntaram então para poder dar início à Umbanda. E então, na tenda Nossa Senhora da Piedade, eles começaram os processos de atendimento. E antes do atendimento havia orações, né? Também misturado ali com a parte, né, do catolicismo, e depois também iniciou-se o culto, né, aos orixás, também a implementação através do Orixá Malê, né, que era das entidades que trabalhava com Zélio. Então, de certa forma, tinha três entidades principais, que era o Caboclo das Sete Encruzilhadas, o Pai Antônio e Orixá Malé, né? Então, e essas pessoas, né, esses três espíritos que vieram, cada um na sua cultura, vieram trazendo e agregando coisas à Umbanda que foi criado, mas a base sempre era o atendimento, o auxílio às outras pessoas que vinham em busca de ajuda, porque às vezes as pessoas iam, né, e por isso eu noto assim que da criação, né, se você observar assim, hoje, até nos dias de hoje, de certa forma, enquanto as pessoas iam à igreja, o padre fazia o sermão, mas não tinha às vezes um aconselhamento, uma conversa para entender os fiéis ali, e às vezes tinham perturbações muito grandes e as pessoas não tinham, né, o catolicismo na época não tinha o suporte ali para poder estar atendendo a essas pessoas. Então, quando a Umbanda veio, as entidades que, né, incorporavam nos médiuns da casa onde que o Zélio começou a fazer essa formação, eles atendiam as pessoas, né, falando de Deus. Então, às vezes, para um caboclo, né, quando vinha ali, né, um caboclo brasileiro, o Deus maior seria Tupã. Então ele falava em nome de Tupã, que é o Deus maior, da forma que ele entendia. E quando vinha, às vezes, um preto velho, né, atender, e ele falava em nome de Zambi, ou então de Olodumare, ou então Olorum, mas ainda assim atendendo, né, e trazendo a mensagem de Deus para perseverança, para, né, a paciência no dia a dia, as dificuldades, né, com orações, com benzimentos, né, e aí então se originou a Umbanda, né, que chegou nos dias de hoje. Então, que foi como eu entendi que a Umbanda se originou. Então, e agora eu vou falar um pouquinho sobre como é a Umbanda pra mim, né? Como a gente pratica a Umbanda na nossa casa. Você deve ter percebido que eu tava de camiseta, né? Fico com uma blusa que eu tô gravando aqui fora, né? E começou a esfriar aqui, vamos lá. Então, em nossa casa, eu acredito talvez pode demorar um pouquinho, mas eu vou contextualizar assim. Então, nossa casa iniciou os trabalhos como uma casa de oração, né? Como uma linha de benzimento, né? De orações apenas, assim, nesse sentido. Só que conforme as pessoas começaram a vir para passar, né, para receber benzimento, né, e tal, começou a acontecer de vir pessoas que estavam demandadas, né, enfeitiçadas, coisas assim um pouquinho mais estranhas, né, que eu não tinha muito contato. E daí conforme, né, eu atendi algumas pessoas assim, e daí eu comecei a ter dificuldade, né, como eu trabalhava. Então, eu pedi a Deus, né,
que mostrasse, né, como a gente podia ajudar aquelas pessoas ali e né, como a gente podia ajudar aquelas pessoas ali, porque eu não estava conseguindo no meio que eu estava, do jeito que eu estava trabalhando. Então, né, o primeiro que apareceu, né, para poder auxiliar no trabalho foi o seu Tranca-Ruas e depois o Caboclo, depois o Preto Velho, né? Então, o seu Tranca-Ruas veio e sugeriu, começou a explicar certas coisas, né? E daí foi a primeira coisa que ele falou da parte da tronqueira, né? Um posto de ajuda, de reforço, né? Para poder ter a proteção, né? Na casa de oração. E depois o Caboclo também veio, o Caboclo veio trazendo a força ali de Ogum também, mas também a partir de Oxóssi, e no começo eu não sabia o que era também, e ele começou a ajudar nas pessoas que tinham problemas problemas de saúde também, né, dores, entre outras coisas, e daí o Preto Velho veio e começou a ajudar com a paciência e o aconselhamento das pessoas. Só que no começo, né, quando eles apareceram, o único que eu fiz alguma coisa a mais foi para seu Tranca-Ruas, que eu fiz a parte de uma casinha para fora, que ele falou que era para fazer, e eu comecei a firmar a vela para ele ali fora, também não sabia, só acendia a vela, não sabia que era firmeza que chamava, e do lado de dentro não havia muita coisa. O Caboclo, né, Socó, ele vinha, fazia ali passava, né, os ungüentos espiritual que ele falava, né, e tal, e não havia incorporação. E o Preto Velho também, eu custei a descobrir, né, que era o Preto Velho, assim, nesse sentido, e ele vinha e ajudava no aconselhamento com as pessoas, né, e nossa casa, assim, que se formou a nossa Umbanda. Então, por isso que para mim a Umbanda é a manifestação do Espírito para a caridade, porque eles vieram no momento que a gente estava precisando de auxílio, né, de mão de obra espiritual, digamos assim, e eles vieram para poder nos auxiliar, né. E quando eles começaram a aparecer, não havia culto ao orixá, não havia essas firmezas, banhos, não tinha, né, essas coisas, né? E somente a oração pura ali mesmo. E eles vinham e ajudavam e não pediam nada em troca, né? Então vinham fazer a caridade mesmo. E assim a gente iniciou o trabalho de Umbanda. Então isso que é Umbanda para mim. Você precisa de ajuda, você ora a Deus e alguém aparece para te ajudar. Porque quando ele necessitou, ele orou também a Deus e alguém ajudou ele. Então ele também às vezes reconhece, né? Ele é grato a Deus, né? Essa entidade, e ela vem para auxiliar quem precisa também, né? Seja ela quem for. E mesmo que esteja, né, leve o nome de Umbanda ou não, mas se a pessoa tem um bom coração e, né, luta ali pelos outros e por si mesmo, pela sua evolução, eles vêm ajudar do mesmo jeito, né? Só que daí quando tem o culto, eles se apresentam na sua totalidade, né? Eles mostram como eles são ali, né? Então essa é a parte da Umbanda, né? E assim, então iniciou também o nosso trabalho em nossa casa, né? Contei um pouquinho para poder contextualizar como começou, por que para mim a Umbanda é dessa maneira, né? E conforme as pessoas começaram a chegar não somente para ser atendidas, mas começaram a se agregar, né, à nossa casa para poder auxiliar e com desejo também de auxílio, então se formou a parte do terreiro para poder amparar os médiuns. Então quando começou a aparecer mais pessoas, então os rituais começaram a aparecer, e seu Akuan, que é o chefe nesse sentido, montou o altar, né, e colocando o Olorum no alto, né, junto ao Pai Oxalá, no caso, né, o Pai Oxalá abaixo de Olorum, que é o Deus maior, e começou a implementar os orixás, os banhos, entre outras coisas, né, os pontos cantados, a música começou a acontecer logo após que, né, os filhos de fé começaram a chegar para o terreiro, mas em base mesmo, né, segundo o que eles passam, não precisa de tudo esse monte de coisa errada. É somente a fé em Deus, né, primeiramente, a vontade de fazer o bem, é isso que vai granjear a presença dos bons espíritos, falangeiros de qualquer orixá, né, de qualquer divindade, para poder nos ajudar. E isso para mim é Umbanda, é isso que a gente pratica em nossa casa. E depois que a pessoa vem, então, depois que a pessoa vem, né, e deseja entrar na nossa Umbanda, depois tem a parte das guias, os banhos, as coisas que vão vir, mas essencialmente essa vontade, né, de ser útil,
né, de se conhecer, de conhecer um pouco mais a Deus, desta maneira assim tão emocionante, né, que a Umbanda é. Então isso que eu acredito que realmente o que é a Umbanda é isso, não é tanto a parte das guias, de firmezas, não. Acredito que isso é isso. Bom, talvez tenha ficado um pouquinho alongado, né, minha explicação, mas eu queria, né, realmente explicar como eu acredito que é a Umbanda. E é isso, né? Então, se quiser saber um pouquinho mais, procura um terreiro, vai, né, em busca de conhecimento, de se conhecer. E daí eu vou gravar outros vídeos também, o que é orixá, o que, né, quais são as entidades, coisas assim, guias e tal. Mas essencialmente para mim, realmente, para mim, isso que eu descrevi que é a Umbanda. É assim que ela me encontrou e é assim que eu encontrei ela. E naturalmente as coisas foram acontecendo, ok? Então, qualquer dúvida, coloque nos comentários, né? Vocês que são de longe, mas as pessoas que conhecem nossa casa, que vêm aqui, né? Só conversar comigo no terreiro mesmo que a gente vai tentar auxiliar, tá bom? Então, até mais.